Helena. Agora sim, chegando aqui, a galera de geografia, depois dessa aula massa aí de inglês, né? It's now or never. Eita, Billy Paul, my love, gone away. Professor Gilson Soares, por que fingir que não gosta? Se no seu quarto você balança, quando ouve um brega você não resiste e dança. E ali, ó, Armando já vai dando seu bom dia. Opa! Vamos embora, meu pessoal. Bom dia, meu Recife. Já prestou atenção no tempo hoje? Disse que a APAC falou que chuvas torrenciais, momento de atenção, né? Vamos prestar atenção no nosso ambiente. Um bom dia para todo mundo. Boa aula. Vamos embora, Gilson. Vamos embora, Billy Paul, porque o pessoal vai ter que baixar o Educa Recife. Tem galera assistindo aí a gente agora na TV Nova Nordeste 22.4. Vai avisando para os amigos que a gente está aqui toda segunda-feira. A partir das 9 horas começa Geografia. O 7º ano começa um pouquinho mais cedo, né? Junto ali com o inglês, às 8h30. Termina às 9 com a gente aqui na Geografia. Essas são as aulas de segunda-feira. Você vai... Billy Paul, já sabe, né, que vem pra cá, ó, dá até pra sumir, ó, Billy, ó, Billy, ó. Aí a gente volta, né, devagarzinho assim, ó, só pra baixar. O Educa Recife, tá aí o QR Code pra você posicionar a câmera do seu celular, já vai jogar direto, né, para a página que você, aí sim, instala no seu celular o Educa Recife, se você quiser direto, né, na Play Store, Apple Store do seu celular, aí você vai instalar Educa Recife, vai poder assistir conosco aqui a nossa aula simultaneamente. Se tiver alguma dúvida, você vai poder mandar e interagir ainda mais. Ó, aí a gente fica assim, ó, bem feliz. E o tema da nossa aula de hoje já está passando aqui na sua tela. E sem mais delongas, olha a imagem que chega aí para vocês analisar. Deixa eu analisar a imagem aí, Billy Paul. Vocês estão vendo aí um grande centro urbano, né? Mas olha o contraste ali, ó. Nós temos o que ali, ó? Prédios, Billy Paul, que a gente vai chamar até de arranha-céus, né? 40 andares, 30 andares, mas também nós temos o que, ó? Olha que está ali, ó, a margem do grande centro urbano, ó. Pequenas residências, né? Que estão ali situadas de uma forma desorganizada, né? O pessoal consegue fazer cada casa impressionante, viu, Billy Paul? São cada tipo de construções que, menino, mas é justamente o que? Esse contraste de, isso mesmo que você falou aí, das desigualdades sociais. As pessoas que têm o que, ó? Um baixo poder aquisitivo, muitas elas impulsionadas, como a gente falou aqui em aulas anteriores. É por isso que é bom você ter aí o Educa Recife, ter lá o nosso canal do YouTube para poder assistir as aulas anteriores. Quando a gente falou dentro do processo de urbanização, aquela questão do êxodo rural, aquelas pessoas que vêm para o grande centro urbano, atrás das melhorias nas condições de vida, muitos que foram expulsas de lá, por toda aquela nova dinâmica que foi instalada no meio rural, aí vem para o centro urbano, não encontra aquelas condições adequadas, aí vão se situar, ó, à margem do grande centro urbano, formando aquele processozinho, né, que a gente chamava de favelização e agora chama de periferização, né, essas pessoas que ficam aqui, ó, por isso que a gente fala, né, as margens, né, morando assim ao entorno do grande centro urbano. E aí vocês vão ver que vão existir alguns problemas em que essas pessoas vão enfrentar. Beleza, Billy Paul? Tranquilo aí, né? Olha aí chegando na sua tela a desigualdade no Brasil. Tem início lá atrás, ó. Veja como é um processo antigo, ó. Com a chegada dos portugueses a uma terra desconhecida, onde habitavam os povos guaranis, aqueles povos que estavam aqui, né, os pré-colombianos, os indígenas. Com o tempo, homens e mulheres foram trazidos por meio de navios negreiros, ó. Olha aí, hein? Para serem submetidos a trabalhos o quê, ó? Escravos, acentuando o quê? A desigualdade e
acrescendo o fator ao etnocentrismo que se instituía. Então, chegam os europeus aqui, né, com toda aquela questão da nova cultura, todo aquele processo da exploração dos povos que estavam aqui. Não vamos pensar que foi aquela coisa bem... Ai, meus amigos, aquela coisa toda bem feliz, abraça e beija. Não, chegaram aqui para explorar mesmo, né? Toda a questão dos recursos naturais, como a questão da espécie humana. Aí mais para frente tem toda essa questão do tráfico negreiros, aí toda essa questão da exploração, né? Da questão dos escravos, né? Pessoas sendo submetidas ali a trabalhos com péssimas condições de vida, né? Sem remuneração, sendo bastante exploradas, né? Sofrendo bastante questões também físicas. Tudo isso já vai dando um reflexozinho mais na frente também nesse quadro das desigualdades, da questão dos preconceitos, que são barreiras que a gente precisa superar gradativamente. Beleza, pessoal? Fica ligado aí, ó. Então aqui, ó, causas e fatores responsáveis, ó. Nós temos o quê, ó? Falta de acesso à educação de qualidade, falta de acesso à saúde de qualidade, de acesso à cultura, os salários baixos, né? Faltas de políticas públicas adequadas, a má distribuição de renda e a concentração do poder. Então vocês veem aí, né, que são causas que vão proporcionar, né, toda essa questão das desigualdades. Nós temos aqui um sistema público de ensino que engloba a maior parte dos estudantes e muitas vezes não são oferecidas aquelas condições adequadas, são estruturas muitas vezes precárias, né? Aí você tem aqueles estudantes que não têm frequentemente toda aquela questão do mínimo necessário para que ele possa ter ali uma educação legal e eficiente. A mesma coisa na saúde, né? Vocês já costumam assistir os repórteres aí e ver direto a questão dos hospitais superlotados, os postos de saúde, faltando os profissionais de saúde para atender a população. E é justamente um contraste quando a gente compara para um sistema privado, né? Quando você vê aqueles hospitais em que os pessoais, ó, que têm um poder aquisitivo um pouco maior, você vê que não tem toda aquela questão de filas. Alguns outros que são particulares, que têm a dinâmica financeira um pouquinho mais abaixo, né? Que dá para uma classe naquele meio termo ter acesso, você encontra filas, né? Mas aquele que é bem mais caro, é questão da organização, você vê que a dinâmica é totalmente diferente, como também você vê nas grandes escolas particulares, quando você vai comparar uma estrutura com a outra. Beleza, pessoal? Fica ligado aí, ó. Mas aí, ó, quem são os excluídos socialmente? Olha aí, ó. Geralmente são o quê, ó? As minorias étnicas, culturais e religiosas. Então podemos citar aqui o quê, ó? Os negros, os índios, os idosos, pobres, homossexuais, desempregados, pessoas com deficiência, entre outros. Então a gente vê aqui, né, professor, que a questão dos excluídos socialmente não vai ficar preso só a questões étnicas ou raciais, é uma coisa bem mais ampla, não é isso, professor? Exatamente, Gilson. E quando você estava falando aí das questões anteriores, né, dos povos que vieram para cá para servir de mão de obra escrava, o que é que acontece? O Brasil, quando ele teve lá a sua independência, né, o Brasil ficou independente de Portugal, a independência dada por quem? Pelo príncipe regente, né, já não é muito confiável. E aí houveram duas propostas, se não me falha a memória, 2 ou 3, enfim, de Constituição para o Brasil. E aí o que é que acontece? Todas as constituições, elas previam manter a escravidão.
né? Ou seja, mesmo o Brasil se tornando independente, virando um país ou uma nação, essa nação, quando nasceu, a nação nasceu, dá para fazer até uma poesia, né? Quando nasceu a nação, se manteve a escravidão, né? Esse verso aí fica na memória. Então, essa questão de outras pessoas serem excluídas é porque as políticas públicas, né? A Constituição, ela tem lá, muito bonito, né? A nossa Constituição de 88, vários direitos, né? Direito à vida, direito à liberdade, de acesso, né? Mas ela não considera algumas questões específicas, né? Que determinada faixa da população vai ter necessidades diferentes, né? Então, por isso que a gente tem que lutar, né, pela inclusão dessas pessoas, né? As pessoas trans, por exemplo, né, que são pessoas que estão além da margem da sociedade, né? Então, deixando aí essa noção para vocês, beleza? Pois é. Aí, Billy Paul, joga na tela aí as consequências, olha. A desigualdade social proporciona o quê? Muitas consequências negativas para a população, em especial para esses grupos mais vulneráveis. Essas parcelas são, portanto, marginalizadas, ou seja, são colocadas à margem ou excluídas das interações sociais que orientam a vida civil. Mas vamos agora pensar um pouquinho o que pode ser feito para diminuir as desigualdades. O que será que pode ser feito para diminuir essas desigualdades? A primeira coisa que chega aqui, uma reforma trabalhista. Alô, Billy Paul, tu tem essa carteira aí. Trabalhista que contribua. Nós também temos aqui. Esse caderninho aí, né? Exatamente, que agora tem até online. Para a diminuição das desigualdades sociais, deve garantir o quê? Uma diminuição da vulnerabilidade dos trabalhadores. A gente sabe que a remuneração mínima é mínima mesmo, né? Para atender ali o básico. E aí a gente já começa o quê, a questão de melhorar as condições de vida do trabalhador para começar a diminuir essas desigualdades. Além disso, o que, Billy Paul? Melhorar o que? O sistema de ensino. Desde lá de baixo, né, quando começa com as criancinhas, os nossos pequenininhos, desde a creche até a formação superior. E também o quê? Valorizar o nosso sistema único de saúde, hein? Quando tá aquela questão, hein, Billy Paul, o SUS, você não tem a carteira, né? Quem não tem, né? Reduzindo, quem? As isenções fiscais e também aumentando os investimentos e gastos sociais nesse setor de saúde. E aí, para a gente encerrar aqui o nosso bate-papo geográfico, olha aqui, algumas práticas para reduzir as desigualdades no Brasil. Vamos lá comprar naquele pequeno produtor, rapaz, aquele teu amigo lá, aquele coleguinha que chega lá, minha mãe está vendendo lá umas trufas, aquela coisa toda. Valorize, compre lá naquele pequeno produtor. Vamos repensar nas nossas formas de consumo, né? Não consumir compulsivamente, desnecessariamente, né? Investir naquele... Comprar não é terapia, professor. Exatamente. É uma falsa sensação de que você vai estar feliz. E ali, Billy Paul, jogando slide na tela, pressionar, como o professor Armando falou aqui, com bastante propriedade, a questão das políticas públicas, né? Reforçando o nosso papel como cidadão. Beleza, pessoal? Olha que imagem linda, hein, Billy Paul? Joga na tela assim, Eita, que litoral maravilhoso, assim, hein? Como ver o mar, olha aí. Vamos embora. Começando aí uma reflexão de sustentabilidade, mas, né, que está muito próxima, né, do que o professor Gilson veio trazendo aqui agora sim. Bom dia, juventude. Então, muito próximo do que o professor Gilson trouxe. Observa aí, observa esse mini vídeo aí. Você conhece esse lugar? Você já visitou esta cidade? Esta cidade, ela parece muito com a cidade que tem aqui próximo, né? Tem justamente. Mas não é, né? Não confunda, não é Olinda, tá? Olinda. Não é Olinda, mas você vê que tem uma ladeira aqui que o carro, ele tá quase a 90 graus, né? Aqui, opa, aqui. Freio de mão tá bom, né? Tá calibrado. Então, veja, essa cidade aqui é uma cidade em Minas, tá? Mas você nota que a arquitetura dessa cidade, ela é muito próxima
né, da arquitetura, como eu falei para vocês, de Olinda. É uma cidade histórica, né? Então, tem aí traços, né, arquitetônicos. O que é traço arquitetônico, professor? Que a gente escuta falar tantas vezes, ninguém explica, né? Traço arquitetônico é justamente, ó, essa varandinha aqui, né, a forma como os prédios estão dispostos, né, o tipo de janela, tá? Então, isso são traços arquitetônicos. E esses traços arquitetônicos, eles são históricos, né? A gente já pode falar de paisagem histórica, né? Como a gente já falou para vocês, a paisagem, ela vai guardar marcas, né, de tempos passados, né, de tempos pretéritos, tá? E que período é esse, né? Que período que a gente está retratando aqui? A gente já falou disso hoje, né? O período colonial, né? Então, essa organização, essa estrutura arquitetônica, ela está relacionada à cultura portuguesa, né? À cultura europeia. É por isso que hoje em dia a gente já mudou isso aí. Primeiro porque se modernizou o tipo de construção, né? Isso é uma construção mais adequada para os trópicos, né? Uma construção que tem mais ali uma ventilação, que tem uma forma melhor de escoar a água, né? Por quê? Porque aqui é um ambiente diferente lá do ambiente da Europa, beleza? Então, a gente tem um avanço também nos materiais e por aí vai. Então, ó, lembrando do período colonial, vê esse mapa aqui. Esse mapa a gente já viu na aula passada, tá? Mas hoje a gente vai dar um upgrade aí. Vocês estavam na aula de inglês, né? Um upgrade, né? Na nossa reflexão sobre ele. Observe aí essas setinhas vermelhas. Né? Você está vendo as setinhas vermelhas aí, que estão, em boa parte, né, concentradas no Nordeste, tá? Se a gente for lá para a legenda, a gente vê que essas setinhas vermelhas significam rotas da expansão pecuária, né? Então, pecuária vai ser justamente a atividade de criação animal, né? Tanto bovino quanto caprino, né? Tudo isso a gente vai englobar na atividade pecuária, tá? Então, o Brasil colônia, né, primeira coisa, né, o Brasil colônia ele vai ter essas atividades aí, a gente viu a cana-de-açúcar, tem também as drogas do sertão, a mineração, tudo isso a gente falou na aula passada. Hoje nós vamos nos aprofundar na pecuária, tá? Então esse mapa aí foi para a gente se lembrar e ainda aqui, ó, trazer o que na aula passada a gente falou meio por alto, né, que são os impactos ambientais dessas atividades agrícolas. Então a gente tem o desmatamento, a gente tem a extinção de fauna, as queimadas, liberação de gases de estufa e o esgotamento do solo. Então, essas consequências, né, esses impactos ambientais, eles vão, né, acontecer até hoje. Por quê? Porque essas atividades continuam sendo desenvolvidas, né? Então, quando a gente vai ali, ó, para aquela praia massa ali, o Caribe brasileiro. O senhor sabe onde é, professor? O Caribe brasileiro. É Maragogi? Maragogi, perfeito. Né? Dizem que é mais bonito do que o Caribe. Né? Então, o Caribe brasileiro ali, Maragogi, esse final de semana não estava tão bom para ir lá não, porque foi meio de chuva. Né? Mas Maragogi, por exemplo, você vê o quê? Aquela quantidade de cana-de-açúcar ali ainda plantada. Essa região, ela produz cana-de-açúcar, ó, há muito tempo, né? Há mais de 500 anos que a gente produz cana-de-açúcar naquele lugar. Beleza? Então veja, essas consequências do desmatamento, da extinção de fauna, né? Quando vai se colher ainda pelo relevo, tem que queimar, né? Então queima, bota fogo no canavial para facilitar depois para os boia fria ir lá cortar. Né? Então uma coisa interessante, professor, Sim. é que os alunos, de modo geral, eu constato isso, eles não sabem por que se chama boia fria. Eita, Né? Boia fria é um termo, né, que eu creio que ele venha mais do Sudeste, né, porque boia é mais comum, né? Isso. É porque essas pessoas que trabalham no canavial lá cortando a cana, elas vão sair de casa muito cedo, né, e levam consigo a comida, né, sua refeição, a boia, né, que chama boia. Popularmente. Então leva a refeição e quando vai ter tempo de comer, ela tá o quê? Tá fria. Então por isso chama boia fria, né, que é um termo aí né? é um termo aí para esses trabalhadores, né, da cana. Então a gente tem as queimadas que consequentemente vão liberar os gases de efeito estufa e o esgotamento do solo porque vai se plantar ali, ó, há séculos, tá? Então
Então, seguindo aqui, ó, só umas imagenzinhas para a gente ilustrar bem, né? Isso aí, né? A queimada vai ser uma queimada que ela não é natural, né? Uma queimada que ela é intencional, então muitas vezes vai vitimar animais, né? Porque ninguém vai ali retirar os animais, retirar as cobras, inclusive a galera nesse setor aí, né, tem até raiva de cobra, né? Tem a música, né, Carcará, sabe aquela música? Carcará, quando vê roça queimada, né? Come até cobra queimada também. Né? Carcará é o bicho que avô que nem avião. Então, veja só, tem aqui a mata também sendo derrubada, né, para poder dar lugar. E os impactos sociais, que Gilson já falou muito bem, eu vou até adiantar aqui, que são o quê? O tráfico de pessoas, a miscigenação e a escravidão. Professor, esses impactos são de agora? Não, a gente está falando da economia colonial, beleza? Tranquilidade, né? Vamos seguir aqui, ó. Como eu falei para vocês, a gente tem uma ilustração do período da escravidão, então essas pessoas eram trazidas para cá, né? Eram deslocadas de forma forçada, né? A migração forçada, aproveitando aí para dar esse toque sobre migrações, né? Gilson já falou aqui, né? A gente já debateu sobre migrações, né? Existem diferentes tipos de migração. Essa migração aí é uma migração forçada, né? As pessoas eram aprisionadas e retiradas. Então, vinham nessas condições aí que não parecem ser nem um pouco adequadas, né? Para você viajar aí 15, 20 dias no mar, né? Num barco, com condições insalubres, né? Difíceis de se sobreviver. Então, essas eram as consequências. Então, pessoal, isso vai gerar um processo aí que ele existe até hoje, né? Um processo que gerou essas desigualdades que o professor Gilson falou, que gera também estigmas e símbolos sociais, né? As pessoas são vistas ainda, né, de uma forma inadequada, de uma forma negativa, né? Então não é uma coisa que é falada, enfim, gratuitamente, nem da boca para fora. A gente tem que refletir sobre isso. Falando um pouquinho sobre a pecuária colonial, né? O gado, né, ele não é um animal endêmico, ou seja, o boi, ele não é natural do Brasil, né? Ele foi trazido para cá pelos portugueses para servir de tração animal, né, na produção de cana-de-açúcar, para fazer a moagem. Esses animais, muito espertos, né, na época que a cana estava sendo plantada, o boi ele não servia para nada dentro da lógica do açúcar, né, da produção de açúcar. Então, eles, boi é danado, né, quebrava a cerca e ia lá se alimentar da cana-de-açúcar. Então, os produtores, né, os senhores de engenho, pegaram e resolveram levar esses animais para o interior, para a região ali do Agreste, por exemplo. Então, isso passou a ser praticado e, consequência disso, é justamente a expansão da pecuária no interior, no Agreste, né? Por isso que a gente tem as vaquejadas, né? As vaquejadas, elas surgiram do apartamento, assim, de apartar, de separar o gado, né? Levava os animais para a invernada de vários engenhos, professor. Quem diz isso é Manuel Correia de Andrade, no livro A Terra e o Homem do Nordeste, né? Ele diz o seguinte, que levava o rebanho de vários engenhos e na hora que tinha que voltar, né, acabava lá o período deles ficarem pastando, eles conseguiam se reproduzir ali. Então, tinha que separar os animais que acabavam ficando selvagem ali no mato, né? E aí, para separar, eles faziam justamente o que se faz hoje com a vaquejada, né? Pegava o animal, corria no meio da vegetação e, derrubava para poder apartar. Então, foi assim que surgiu esse esporte, né? A vaquejada, né? Esporte, assim... Entre aspas, né? Entre aspas, né? O esporte é igual ao hipismo, né? O hipismo deveria dar uma medalha pro cavalo, né? Então, e era levado, como eu falei para vocês, né, para esse período da invernada. Então, muitas cidades surgiram disso aí, né? Aqui está o mapa, né? E você consegue observar essa área verde de criação de gado, justamente muitas cidades surgiram nessa região aí. Por exemplo, a gente tem uma cidade aqui do lado, Bezerros, com o nome desse, né? Bezerros, Gravatar, por exemplo. Gravatar era a área de passagem, né? Então eles paravam ali, Gravatar era uma fazenda, eles paravam ali porque ali onde passa o rio Ipujuca, né? Para o quê? Para botar os animais para beberem água e tal, trazendo eles, né, do litoral para o interior. Então muitas cidades
do interior foram desenvolvidos a partir dessa lógica, né, desse movimento, né, de interiorização da produção pecuária, beleza? Então, pesquise aí algumas cidades, né, que possam ter sido criadas a partir dessa lógica. Tem currais novos também, lá no Rio Grande do Norte, e por aí vai. Olha aqui, ó. Então, voltando para o nosso mapa, já finalizando a nossa reflexão de hoje, né, a gente consegue ver aqui, ó, no interior de Pernambuco, a gente tem ali, ó, o Maranhão também, né, o Piauí, né, o Piauí foi um grande centro, inclusive, né, nesse período, e vai descer ali, ó, de Salvador, descer até Minas Gerais, né? Então, até o norte de Minas Gerais, nós vamos ter, né, a interiorização dessa produção. Isso também está relacionado ao tipo de ambiente desses lugares, né? Então, aqui na zona da mata, era possível você fazer uma plantação de monocultura de cana-de-açúcar. Já na região, isso, olha, observando que isso há 400 e poucos anos atrás, né, meu aluno? Então, não tem as técnicas possíveis, por exemplo, para plantar manga no semiárido, né? Então, a única atividade econômica que era possível, viável nesse período era justamente a atividade pecuária, porque os animais conseguiam sobreviver. Beleza, pessoal? Vou passar para Gilson para ele se despedir de vocês. Vamos lá, Gilson. Arthur, obrigado pela interação, viu? Beautiful Face da Geografia. Fica aqui, ó. Até a semana que vem, pessoal. Mr. Puriface. Aí tem que pegar o inglês e trazer toda essa história, né? Então, meus alunos, minhas alunas, professores, professoras, um abraço. Vou ficando por aqui. Bons estudos e tchau, tchau.